Amém. Você pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Muito bom. Aleluia. As crianças já podem subir, se não subiram ainda. Já podem ir para a salinha. Todas as crianças. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 6. Daniel, Beltesazar, Daniel capítulo 6, versículo 1. Vamos meditar de forma expositiva nesse texto, aprender um pouquinho mais aqui. Daniel capítulo 6, versículo 1, episódio em que Daniel se encontra na cova dos leões. Vamos meditar um pouco nessa palavra? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Vamos lendo o texto e aí tirando algumas verdades do texto de forma expositiva. Perfeito? Então vamos comigo aí. Versículo 1 aí. Dário decidiu constituir 120 sátrapas. Fala comigo assim, sátrapas. Era como se fosse governador. Era como se fosse pessoas responsáveis por cada província para poder administrar, cobrar imposto, tributo. Então, essas pessoas faziam isso. Elas governavam províncias, cobravam os impostos, dava notícia para o rei do que estava acontecendo. Então, Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Então, o reino é como se fosse o presidente tomando conta de todo o Brasil. Os sátrapas era como se fosse o governador, ficava responsável por cada Minas Gerais, deu para entender? Espírito Santo ali, essas ideias, essa coisa, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, essas repartições. Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então tinha 3 presidentes responsáveis pelos sátrapas, a qual esses deveriam dar informação para esses presidentes, para aí esses davam informação para o rei. Dentre eles estava quem, queridos? Daniel. Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Olha o versículo 3. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais. Fala comigo assim, Daniel se destacou entre os demais. Então a gente pode observar de acordo com o texto, se são 3 presidentes e são 120, dentre eles Daniel, 120, Daniel destacou. E quando fala destacou, é porque tudo que Daniel fazia era com excelência. Uma coisa eu começo a aprender com você, é que o crente que serve a Deus, ele precisa praticar atitudes de excelência, amém? Você precisa ser notado, visualizado, porque você é excelente naquilo que você faz, porque você pratica retidão, pratica justiça. Para o judeu, essa palavra chamada avodar significa adoração, ele aplica ela em tudo, no trabalho, na criação dos filhos, no dia a dia. Avodar significa adoração. Para o judeu, ele acredita que qualquer ato que ele faça, ele está o tempo todo, Zé Henrique, adorando a Deus. Então quando ele trabalha para alguém, na cabeça dele, ele está prestando um serviço para Deus. Por isso que o povo de Israel é o povo que tem mais destaque, porque tudo que eles fazem o avodar, a adoração para Deus. Vai tomar banho, na cabeça dele, tomando banho para adorar a Deus. Tudo é um tipo de adoração a Deus. O que acontece é que Daniel, diz o texto que ele tinha ele se destacou entre os demais. E o texto vai aprofundar dizendo que ele tinha um espírito excelente. Por que ele destacou? Porque o coração dele buscava sempre fazer coisas com excelência. Primeira coisa que eu aprendo com você: quer ser destaque aonde você se encontra, faça com excelência. Além de tudo, quando a gente faz com excelência, nós estamos honrando o nome do Senhor. Amém ou não amém? Tudo aquilo que a gente faz com prestígio, com boa vontade, nós estamos de certa forma exaltando o nome de Deus e fazendo o nome de Deus conhecido.
E foi por causa disso que o texto destacou, e não é à toa. Daniel se destacou entre os demais, porque ele tinha essa virtude, ele fazia tudo com excelência. Olha o que o texto diz, Daniel, versículo 3, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Fala comigo assim, espírito excelente. Eu vou dizer aqui que seria a virtude de ter o Espírito Santo. Toda pessoa que carrega a presença do Espírito Santo, ela tem um espírito excelente, ela tem um espírito avivado. Quando eu falo avivado, não falo de ovacionado, eu falo de um espírito avivado, é um espírito alegre, contente com Deus, e mesmo que as situações ao redor possam estar caindo, ele continua e ela continua crendo em Deus e não abre mão da sua fé. Daniel, diz o texto que ele tinha um espírito excelente. Podemos dizer que Daniel era cheio do Espírito Santo de Deus. Em outras virtudes, um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz as coisas com excelência, ele trabalha com excelência, ele tem vigor, ele tem força, porque há um espírito da parte de Deus habitando dentro do coração dele. Então, uma coisa que eu quero destacar com você: se eu quero me destacar entre os demais, eu preciso ser cheio do Espírito Santo da parte de Deus, porque somente quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu começo a me destacar, porque o Espírito me destaca. Essa parte você tem que dar glória a Deus aí. O Espírito me faz destacar porque automaticamente, quando a luz se encontra com as trevas, a luz tira a escuridão e clareia o lugar. Por isso que o salmista foi muito assertivo e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele se destaca. Aonde ele chega, as pessoas percebem. Quem aqui já teve a oportunidade, a rica oportunidade de chegar no lugar e alguém te perguntar: você é crente? Quem já teve essa experiência? Por quê? Por causa das virtudes, por causa da fala, por causa do jeito, por causa dos jargões. Paz do Senhor, Deus te abençoe. São virtudes que nos qualificam como servos de Deus, e são virtudes que nos mostram que nós estamos com um espírito excelente, cheios do Espírito da parte de Deus. Então, se eu quero me destacar como um ser humano bom, correto, eu preciso esvaziar de mim mesmo, porque dentro de mim só há vingança, ódio, raiva, rancor, ira, inveja, e eu preciso me preencher do Espírito de Deus em meu coração. Por isso que a Bíblia fala sobre a questão de jorrar água, né? Não tem como jorrar água doce e amarga pelo mesmo canal. Ou vai jorrar água amarga, ou vai jorrar água doce. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio de Deus e não gerar frutos disso no meu coração ou nas minhas atitudes. Então, o primeiro destaque é: para mim ter um espírito excelente, eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão sobre a sua cabeça como um ato profético e fala: eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. A minha vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Os meus olhos só veem aquilo que o Espírito quer que eu veja. A minha boca só fala aquilo que o Espírito quer que eu diga. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O rei estava, versículo 4, o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Por causa do espírito excelente de Daniel, o rei começou a cogitar e ver o destaque dele, e começou a planejar de colocar Daniel como se fosse um substituto. Na ausência dele, Daniel assumiu o posto de ser o líder maior. E aqui entra um detalhe: eu vou dizer a inocência do rei. Tudo o que vai acontecer aqui agora, na vida de Daniel, se você for olhar para uma perspectiva muito óbvia, você percebe que foi por causa de quando o rei pronunciou isso. Quando o rei começou a dizer a forma como ele enxergava Daniel, os demais sentiram o que, Washington? Como é costume? Ciúmes, sentiram raiva, porque presta atenção, Daniel não fazia parte dessa província, Daniel era estrangeiro aqui. Como é que pode os demais que fazem parte aqui
não terem a oportunidade, assim como Daniel. E agora você percebe que Dário, que faz parte dos Medos, Dário o Medo, é o período Medo-Persa. Isso aqui acontece justamente quando a Babilônia cai. Quer ver? Deixa eu achar o versículo aqui. Lembra quando o rei lá, o Belsazar, ele pega os utensílios sagrados, ele começa a beber vinho, e aí aparece uma mão misteriosa, escreve na parede? Quem lembra desse episódio? É no capítulo anterior, no capítulo 5. Ele faz um banquete, e ele usa os utensílios que estavam presos, pega, enche de vinho, aparece uma mão misteriosa e escreve, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Versículo 26 aí, ó, que diz aí, ó, 25, e o que está escrito é isto, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, o rei, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido, a parte que eu quero é essa finalzinha aqui, e entregue a quem? Entregue a quem está na Bíblia aí? Vocês estão comigo aí? Daniel capítulo 5, versículo aí de número 28. Joga para mim. Daniel 5, versículo 28. Olha lá, ó. Pérez, o seu reinado foi dividido e entregue aos medos. Então Babilônia cai, e aqui entra o período medo-persa, onde os medos fazem uma junção com os persas. Primeiro os medos dominam os persas, depois acontece ao contrário. Os persas conseguem dominar os medos, e eles formam o período chamado período medo-persa. Aí o que acontece aqui é que Dário, se você ver no versículo 30 aí, olha o versículo 30, joga Daniel lá, Daniel 5,30. Naquela mesma noite, cadê? Isso, coloca o 31 para mim. E Dário é o quê? E Dário, vocês estão vendo aqui, gente? E Dário, o Medo. Então Dário assumiu aqui agora, e Dário é um Medo, quando a Babilônia caiu, e agora Daniel, que não fazia parte desse movimento nenhum, está aqui nesse meio, e agora está sendo um destaque. Quem está entendendo? Está se destacando. Se destacando por quê? Porque havia um espírito de excelência. Dário, que é o Medo, está dominando, sendo aqui o rei principal, e agora ele solta na simplicidade, dizendo que Daniel seria uma proposta a substituí-lo na sua ausência. Olha o versículo aí de número 4. Jogo no 3. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Essa atitude aqui, que o rei acabou de falar, é como se tivesse agora tirando da teta os 122 pessoas, né? Porque 3 com Daniel, 120 eram os que governavam em províncias, os 3 organizavam. Então essa atitude do rei que o rei falou, é como se ele estivesse tirando todo mundo, Zé Henrique, e deixando apenas quem? Daniel para ser o líder principal. O que aconteceu no coração daquele povo, meus irmãos? Revolta, ódio. Daniel não faz parte do nosso povo, Daniel não domina, agora Daniel está sendo o cara que pode se destacar a tornar o rei, e além de tudo eu vou perder meu cargo. A partir daquele momento diz o texto o seguinte aí, ó. Olha o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas começaram o que, queridos? A procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. A partir daquele momento, Daniel começa agora a ser perseguido por uma inocência do rei, porque com certeza, embora não está escrito, mas dá para ser interpretado, o rei deixou transparecer o favoritismo com Daniel. E quando isso aconteceu, os demais com certeza reuniram e pensaram, nós vamos perder nosso cargo. Daniel, um estrangeiro, chega aqui, além de ser um substituto provável do rei na sua ausência, Dário saindo, ele vai assumir. E agora, além de tudo, a gente vai perder o nosso cargo também, como governador e como sátrapa.
Então a organização é o seguinte: nós temos que destruir a imagem de Daniel. Nós temos que arrumar um pretexto para que aquilo que é bem visualizado agora seja mal visualizado. Quem aqui já chegou num trabalho, começou a destacar, dar empenho no trabalho, fazer as coisas bem feitas, começou a destacar, ser elogiado, e as pessoas ao redor começaram a sabotar você? Levanta a mão para mim ver. No seu coração tinha um desejo de fazer o quê? Mudança, evoluir o lugar, melhorar. E justamente é o que está acontecendo em Daniel. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, trazendo ali virtudes para o ambiente, mas agora, por causa de uma simplicidade do rei, o rei colocou agora Daniel num jogo de perseguição, porque os demais agora estão prontamente disponíveis a destruir com Daniel. Olha comigo aí no versículo aí seguinte: então os presidentes e sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poder acusar Daniel. Fala assim comigo: mas não conseguiram encontrar esse pretexto. E aqui entra um problema, que é muito importante a ser mencionado. Quando as pessoas não conseguem arrumar um problema, elas criam um problema. Elas fazem de tudo para esse problema existir. Quando não conseguem encontrar algo de prejuízo na sua vida, vão inventar, vão criar, vão difamar. Com qual objetivo? Só te trazer prejuízo. O objetivo principal primeiro vou vasculhar, ver se eu acho algo para poder pegar e explanar. Não encontrando, o segundo recurso vou criar algo para trazer prejuízo. Olha aqui, meus amados irmãos, quem serve a Deus não está isento disso. Quem está me entendendo? O fato de eu servir a Deus não rouba de mim essa situação de perseguição. O que está acontecendo com Daniel, que diz o texto, é que ele tem um espírito excelente, não acharam nenhum tipo de pretexto para poder culpar, ou seja, ele não roubava da administração, ele não passava a mão em nada, ele não tinha conchave com ninguém, ele era um cara justo, reto e íntegro. Ele tinha princípios basilares. E o que acontece é que agora, por causa do que o rei disse acerca dele, que foi positivo, tem uma revolta, e o intuito se eu não acho nada contra ele, eu vou criar algo para trazer prejuízo. Aqui eu aprendo uma coisa: é por isso que a gente precisa guardar o nosso coração e a nossa boca, para que a gente não fale coisas demais, para que as pessoas criem pretexto para nos prejudicar. Quem está me entendendo? Talvez na sua simplicidade, você quer compartilhar algo que para você acredita que o outro vai receber muito bem, só que na verdade o outro vai olhar: mas você tem isso? Você conseguiu isso? E aí, pelo fato do outro achar que não consegue, agora o que ele faz? Vou dar um jeito de tomar você, eu vou dar um jeito de atrapalhar você. E é justamente o que acontece com Daniel. Então olha o versículo aí em seguinte: mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Entra um detalhe interessante aqui: Daniel não era perfeito, Daniel não era um sujeito perfeito, mas de acordo com aquilo que era certo, ele praticava. Então o que acontece? Quando o texto fala que não acharam nenhum tipo de erro, nenhum tipo de culpa, é que de fato o seu governo era de excelência. Quem está me entendendo? Não tinha nenhuma pega, não tinha nenhum conchavo, não tinha nenhuma situação que ele colocou alguém para fazer algo no sentido da camaradagem. Ele era justo no que fazia, ele era reto, tanto que esse Dário, que é o Medo, consegue identificar isso em Daniel e deseja que Daniel assumisse então, na sua ausência, o poder de rei, porque tudo que um país precisa é de bons governantes, sim ou não? Governantes que façam coisas com excelência, porque um país em que os seus governantes não são bons, automaticamente o país pode ser muito bom, mas a destruição vai devastar aquele país. A gente sabe que o Brasil aqui é um país riquíssimo, praticamente boa parte da Amazônia faz parte da gente aqui. Pau-Brasil tinha a pano e rodo aqui. As águas doce, boa parte delas fazem parte da onde? Do nosso país.
Mas se não tem uma boa administração, o que acontece? A gente perde tudo. Porque não adianta ter boas terras e não ter bons governantes. E aqui é o que acontece, é o seguinte, olha o que diz o texto. Então, esses homens disseram, versículo 5, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Fala comigo assim: a lei do Deus que ele adora. Olha aqui para mim. Quando as pessoas não conseguirem atingir você socialmente falando, porque você anda muito reto, elas procurarão te atingir pela sua fé. Você quer um exemplo prático disso aqui? Mas você não é crente? Mas você não é crente? Você não serve a Deus? Tá, eu sou crente, eu não sou perfeito. Tá, mas você não é aquela pessoa que vai no culto todo domingo? Você pode fazer isso? Quem já teve essa interpelação por alguém? Por quê? Porque quando não podem atingir os seus princípios basilares, a sua imagem, vão tentar te atingir pela sua fé, pela sua crença em Deus, pelos seus princípios daquilo que serve a Deus. Então o texto vai nos mostrar que eles viram a fragilidade em Daniel a partir da perspectiva de Daniel servir a Deus. Olha aqui para mim, eu sei que para nós servir a Deus é algo incondicional, amém ou não amém? Mas existem pessoas que vão usar da nossa crença em Deus no intuito de nos escravizar, dizendo que a gente pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, nós nos deixamos ficar aprisionados por prisões de pessoas que nem temem a Deus, que nem têm compromisso com Deus, criam prisões para nós, nos colocam dentro dela e nem têm o compromisso com Deus. E é justamente isso que acontece aqui, ó. Eles agora vão procurar um pretexto contra Daniel, porque Daniel era crente, porque Daniel professava a Deus. Olha aqui para mim, toma muito cuidado com pessoas que não temem a Deus. Pessoas que não temem a Deus não têm pudor. O que é o pudor? É esse sentimento de, sabe, vou dizer, temor. É esse sentimento mais de você pisar mais macio no chão. Agora, a reunião é: vamos destruir Daniel, porque Daniel tem um espírito excelente, e se der tudo certo, nós ficaremos desempregados. Vamos procurar, não acho nada, mas tem uma fragilidade nele, ele serve a Deus. A fragilidade é que ele tem uma lei, ele tem princípios. Olha aqui para mim, toma cuidado com propostas que são feitas para você, no intuito de roubar de você a sua fé, porque no final, essa proposta, na maioria das vezes, vem com o intuito de no final te envergonhar. A pessoa te oferece algo para que você negue aquilo que você acredita, e aí você, aceitando aquilo que você negou, no final elas falam: mas você não era crente? Você aceitou fazer isso? Quem está aprendendo alguma coisa? Olha o que o texto fala, versículo 6. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Outro detalhe importante a ser destacado: toma cuidado com puxa-saco. O que é o puxa-saco? É a pessoa que fica o tempo todo, fica te massageando seu ego. Repara para você ver, eles estão armando contra Daniel, mas o poder está na mão de Dário. A primeira atitude que eles fazem no texto aqui, de acordo com o texto, é enaltecer aquele que tinha poder de punir Daniel. Olha a atitude deles: que o rei Dário vive eternamente. Isso é jogando uma cortina de fumaça, para que o objetivo principal que vai acontecer, Washington, possa ser camuflado. Se eles chegassem de primeira, com o intuito de falar mal de Daniel, talvez não colaria, porque o rei gostava de Daniel e eles sabiam disso. Então o que eles fazem? A primeira atitude é: puxa saco do rei para amolecer o coração do rei. Ovaciona o coração do rei no intuito de roubar do rei a noção do que vai acontecer.
maioria das pessoas que querem te vender algo, ou querem te vender uma ideia, elas nunca vão te agredir em palavras. Elas sempre vão massagear o seu ego, para no final conseguir o que querem, te implantar algo, te vender algo. A maioria das pessoas que iniciam uma fofoca com você, ou vai falar de alguém para você, elas nunca chegam de primeira contando isso, porque pode ser que seu coração feche. Primeiro elas vão: e aí menina, como é que você está? Você sumiu? E aí, como é que você está? Você foi na onde? Final de semana? Vi isso, isso, isso. Aí no decorrer do assunto, é que lança aquilo que queria falar. Mas na verdade, tudo isso foi uma camuflagem, Carol, para chegar aonde queria. Olha o texto: que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governantes concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizerem um pedido qualquer, Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Primeiro veio a puxação de saco, depois veio o objetivo principal. Qual que é o objetivo principal? Prejudicar quem está correto. Com qual objetivo? Vou atingir aquilo que para ele não muda a fé dele. O judeu precisa ter essa ligação. O judeu que não está na terra dele, ele vira para a direção da terra dele e ele ora. Então, já que eu não consigo atingir ele, porque ele é reto, certo, vou tocar na onde? Na fé dele. Se eu toco na fé, eu acerto ele, porque ele não vai fugir da fé dele. Se eu toco naquilo que ele acredita, eu vou acertar ele, porque ele não vai conseguir fugir, porque ele crê nisso. Ele acredita com veemência em Deus. Veio a puxação de saco, depois já veio o objetivo. E detalhe, repara que o texto, a colocação aqui deles, não dá espaço para o rei pensar. Já é dando uma ordem. É reunir um grupo em peso, ofertando já um objetivo principal, para não dar espaço para que o rei possa voltar atrás. Olha o que acontece. Então, versículo 6: então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei. Reuniu aquela cúpula toda na porta do rei, para dar o que, Washington? Peso. Que Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto, sancione um interdito, ordenando que todo aquele nos próximos 30 dias fizer um pedido qualquer ao Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione, ou seja, assina o interdito, e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Quando os medos, que é um tipo de povo, ficava no norte, e os persas no sul, quando juntam, eles tinham uma lei criada entre eles, que era uma lei chamada irrevogável, ou seja, nada que se criou pelo rei pode ser alterado, nem para prejuízo e nem para ajudar. Quem está me entendendo? Isso aqui, na verdade, era uma estratégia para que o rei não criasse nenhum tipo de batalha de guerra, está indo para uma direção, mudasse de ideia e fizesse outra coisa. Então, se o rei criou uma lei, aquela lei tem que ser cumprida até o final. Então, era uma ideia dos medos e dos persas. Então, isso para eles fazia parte da cultura deles. Depois que uma lei foi criada, ela não pode mais ser voltada atrás. E assim, o que aconteceu? O rei Dário assinou o documento, e quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia, quantas vezes, queridos? 3 vezes por dia, ele punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. O que acontece é que Daniel, após saber daquilo, já tinha consciência que era uma armadilha para ele. E mesmo sabendo de tudo isso, o que ele faz? Não se importa. Vai para casa e faz o mesmo segmento. Orar 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém.
Aqui me ensina uma coisa muito importante. Apesar dos vendavais da vida, das turbulações, dos problemas, uma coisa a gente precisa fazer: continuar orando a Deus, continuar buscando o nome do Senhor, continuar dobrando os nossos joelhos e fazendo a coisa simples acontecer, buscando a face de Deus, custe o que custar, abra mão do que for. Eu não posso abrir mão da minha fé. Daniel nos ensina isso. Mesmo sabendo do perigo de perder o cargo como governador, mesmo sabendo do perigo de perder a própria vida, Daniel não abriu mão de fazer a coisa simples, buscar a face do Senhor. Eu aprendo com você algo muito simples: custe o que custar, continue servindo a Deus. Custe o que custar, continue servindo a Deus. E quando eu falo custar, é custar mesmo. É aquilo que te dói, é aquilo que te incomoda, é aquilo que te rouba talvez a sua paz momentânea. Custe o que custar, a gente precisa servir a Deus. Ah, pastor, mas na minha casa só eu sou crente. Talvez é o seu custar. Ah, pastor, mas para mim poder servir a Deus eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez é o custar seu, véio. Cada um tem um custar. O de Daniel era a sua própria vida, o de Daniel era o seu próprio cargo, e mesmo assim ele não abriu mão da sua fé. Continua comigo. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Outro ponto importante a ser destacado aqui: Daniel murmurou? Daniel murmurou? Daniel pediu vingança? Daniel pediu justiça? Não. Daniel continuou fazendo o que era de costume, dando glória a Deus e orando. Talvez o nosso erro está aqui. Quando nós passamos por tribulações, nós queremos que Deus faça justiça, sendo que o certo, que é em meio à tempestade, é continuar dando glória a Ele, e no tempo certo Ele vai agir da maneira certa, porque o tempo perfeito é o dele. Talvez o nosso erro está aqui, na situação de Daniel. Nós iríamos questionar o porquê que nós estamos sendo perseguidos, o porquê que a situação ruim está acontecendo, mas Daniel optou por continuar fazendo o que era de costume: orar e dar glória a Deus. Acho que até Lázaro fez essa música baseada nisso, né? Vou passando pela prova, glória a Deus, vou passando pela prova dando, e é difícil passar pela prova dando glória a Deus, é extremamente complicado. É fácil de cantar, mas passar pela tribulação dando glória a Deus não é tão simples assim. Mas foi o que ele optou. Olha o versículo aqui, 11. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram, o que, queridos? Orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer um Deus ou a qualquer homem, e não o Senhor, o rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim. Outro ponto importante, expliquei até isso na escola bíblica dominical hoje: toma cuidado com perguntas que te induzem a uma resposta sim ou não, porque no final o intuito é te pegar. A pessoa começou a falar com você uma coisa, e aí, sim ou não? Aí você vai, sim. Aí fala mais um pouquinho, você vai, sim. Daqui a pouco ela te cerca lá na frente. Olha aqui, ô rei, não é verdade que o Senhor, há uns dias atrás, o Senhor assinou um documento dizendo que toda pessoa que não pedisse algo diretamente ao Senhor deveria ser jogado na cova dos leões? Aí o rei o quê? Assim, ele deveria ter feito o quê? Pode prosseguir, só fala. Continua falando para não poder ouvir onde você quer chegar. Aí o rei concordou: não, sim. Olha o que diz o texto: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: com qual intuito? Pegou o rei. Eu levei o rei para o caminho que eu queria, e agora eu pego ele. Aí o que ele diz aqui? Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei,
e do interdito que o Senhor assinou, porque 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Acredito eu que Dário, ouvindo isso aqui, depois que tudo aconteceu, ele percebeu qual era o objetivo deles. Qual era o objetivo? Destruir Daniel. Só que entenda uma coisa, como diz a lei dos medos e dos persas, nós não podemos revogar o que já foi assinado. Agora, mesmo que Dário não concordasse em prejudicar Daniel, ele tem que o que agora? Cumprir com aquilo que ele havia dito. Outra coisa que eu aprendo com você: toma cuidado com aquilo que você firma no momento de calor, no calor das emoções, porque pode ser que depois que você firmou aquilo que você diz, você arrepende e não consegue mais voltar atrás do que você firmou. Por isso que é importante você estar primeiramente em paz, tirar um tempo de ausência. Olha aqui para mim, tudo aquilo que foi importante na sua vida como decisão, não tome no calor do momento, senão mais para frente você vai arrepender, e principalmente quando te pressionam. A ideia que eles fizeram é trazer pressão para que o rei assinasse logo, e o rei caiu direitinho no conto deles. O rei assinou, a situação aconteceu, conduziram o rei para onde queriam, e agora o rei tem que tomar uma decisão que ele não quer. Toma muito cuidado com toda decisão motivada pelo calor do momento, porque há grandes chances de você quebrar a cara, e dificilmente, talvez, você consiga reverter aquilo que você firmou. Amém ou não amém? Olha o que diz o texto. Então eles disseram ao rei, sobre a questão de Daniel, versículo 14: ao ouvir isso, o rei ficou feliz, queridos? O rei foi triste. A vontade do rei era deixar Daniel como substituto. Quando o texto fala que o rei ficou muito triste, ele pôde perceber a sua inocência administrando a cadeira do reinado. Com certeza o Washington, não está escrito aqui, mas dá para interpretar, que ele chegou em casa e falou com a mulher dele: moço, você acredita que eu caí no conto dos caras? Os caras me conduziram para algo que eu não queria tomar, e agora vou prejudicar alguém que nem precisava ter nenhum tipo de prejuízo. E você sabia que o maior castigo que tem na vida do ser humano é a mente dele? Se você for vendo aqui a história de Daniel, você vê que quando Daniel ficou na situação de punição, Dário sofreu com isso. Vamos lá. Versículo 14: ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Olha que detalhe interessante. O rei ficou tão contrariado com aquilo que ele havia feito, que ele tentou o quê, Washington? Voltar atrás da sua palavra. Mas entra uma condição: ele tinha assinado um documento irrevogável, de acordo com os medos e com os persas. Depois que foi feito um documento, não pode ser revogado. E mesmo assim, ele arrisca e tenta proteger Daniel. Mas olha que interessante, eles não aceitaram isso não. Versículo 15: então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Ô rei, o senhor está protegendo Daniel na sua casa e no palácio real, mas o senhor precisa lembrar que uma vez que o senhor fez o interdito, deu uma ordem, o senhor não pode mais voltar atrás. Você vai ter que cumprir, ou gostando ou não gostando, achando bom ou não achando bom, ou não concordando, o senhor vai ter que cumprir. Isso aqui é uma prisão inversa, é a prisão do de baixo para cima, é a pior das prisões. É quando o de baixo consegue aprisionar o de cima, é quando o menor consegue dominar sobre o maior. Agora é quando Dário começa a enxergar que a situação que ele havia tomado por precipitação está sendo cobrada, e ele tenta burlar a lei, de acordo com a lei dos medos. Mas eles chegam e falam: rei, infelizmente, o senhor assinou o documento, né? Então o senhor precisa cumprir com o documento. O senhor precisa dar
a direção certa da causa-sentença. Daniel tem que ser punido. O que o rei fez? Sem querer fazer? Então, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: ô Daniel, o seu Deus, a quem você serve, continuamente que ele o livre. Traduzindo aqui, Daniel, infelizmente, eu não consigo e não posso fazer mais nada por você. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você, que o Deus que você segue, e que você se arriscou para estar nesse lugar, nessa condição, que Ele te livre, que Ele te guarde. É a única coisa que eu posso desejar para você. Porque infelizmente, no meu poder, eu não tenho o que fazer mais. Mas que o Deus que você teve coragem de colocar a sua pele em risco por Ele, que Ele te salve. Acho que Dário disse isso e não sabia tamanho poder da palavra que ele havia dito. Porque olha o texto: foi trazida uma pedra e foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, é como se colocasse ali um selo, não pode mais voltar atrás. 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Dário ficou perturbado. Dário sabia que ele havia feito uma injustiça com alguém que era reto. Por causa de quê? Simplicidade. Porque falou demais, porque expôs demais, porque disse coisas demais, nem precisava ter dito tanto. E aí agora Daniel está pagando uma pena com a própria vida, por causa de algo que ele não fez. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. E pela manhã, bem cedinho mesmo, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, ou seja, desesperançoso, acreditando que Daniel havia sido tragado pelos leões mesmo. Isso aqui revela que, por mais que Dário via em Daniel um espírito de excelência, Dário não tinha um coração cheio do poder de Deus, porque ele não conhecia o Deus que Daniel servia. Porque o texto revela que Daniel estava dentro da cova e Dário chega sem esperança nenhuma. Olha aqui para mim, meus irmãos, é por isso que muita coisa que você fala com as pessoas que não servem a Deus, ela não entende, e elas não vão entender. Você pode explicar por A e por B, elas não vão falar a sua língua, elas não têm as mesmas experiências que você, ela não pratica a mesma fé que você, ela não enxerga da mesma maneira que você enxerga, ela não crê como você crê. Quem está me entendendo? E por isso que muita coisa que você fala, as pessoas não vão entender. Por mais que Daniel fosse um favorito de Dário, Dário não conhecia o espírito de excelência que habitava em Daniel, e por isso que o texto fala que ele ficou desesperançoso. Ele vai na cova dos leões ali, totalmente desanimado, acreditando que Daniel havia sido tragado pelos leões. Ficou triste, e olha o que o texto diz. Cadê o som? Versículo. Levantou de 20. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, e o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-los dos leões? Eu desejei na noite passada que esse Deus que você serve te livre, mas será mesmo que esse Deus conseguiu te livrar dos leões? E olha a resposta de Daniel no capítulo 21, que o rei vive eternamente. O meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. O que eu aprendo desse texto aqui, vendo essa resposta de Daniel? Tudo o que aconteceu do livramento de Daniel
foi porque ele não abriu mão da sua fé. Injustamente julgado, injustamente acusado por causa da sua fé. Olha aqui para mim, não importe o que vai acontecer com você, não importe a tribulação que você irá passar, mas uma coisa eu quero te falar com você: não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Perca tudo, perca dinheiro, perca carro, perca status, perca preço das pessoas, não se preocupe com isso não. E aí no tempo certo Deus há de justificar você. No tempo certo Deus há de exaltar. Exaltar não é te colocar sobre os demais, é te mostrar que você estava certo, é te mostrar que seu coração estava intencionado e bem intencionado. Olha aqui para mim, qual garantia que Daniel tinha que ele seria livre dos leões? Nenhum. Mas uma coisa ele tinha certeza, que o Redentor dele vivia, e por isso ele acreditou. Uma coisa ele tinha convicção, que Deus, ele pesa as coisas numa balança justa, e que toda injustiça seria uma vez retratada, e foi o que aconteceu. Daniel pôde ver o livramento de Deus. Não foi quando as coisas deram certo, foi dentro dentro da cova dos leões. Olha aqui para mim, que esse mês agora, muitos leões possam ter a boca fechada pelo anjo do Senhor. Que esse mês agora, muitas pessoas possam ver que a injustiça que estão tramando e fizeram com você, o Deus Redentor seu que vive, vai te proteger. Que muita injustiça que foi feita, por causa até mesmo da sua fé, perseguição religiosa, que as pessoas possam ver que o Deus de Israel, Sadraque, Mesaque e Abednego, faz parte da sua vida e te protege também. Apesar dos pesares, mesmo você errando, esse Deus escolheu te amar. Está aqui, ó. E ele pôde ver os leões com a boca fechada. Então o rei, com muita alegria, versículo 23, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia, olha que parte importante, porque havia o quê? Confiado em Deus. A nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Talvez os seus olhos não conseguem enxergar, talvez a sua mão não consegue apalpar, mas a sua fé abrirá portas que você nem mesmo acredita. Só confiança em Deus. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam e de fatos que não se vê ou que não se enxerga. Somente pela fé é possível agradar o coração de Deus. E olha aqui, tudo aconteceu porque Daniel confiou em Deus. Ou seja, nem dentro da cova ele murmurou, nem dentro da situação de humilhação houve uma reclamação. Sabe, meus amados, o que talvez atrasa a bênção em nossas vidas é a murmuração, é o perguntar: cadê Deus? Aí Deus continua sentado no alto sublime trono, sabendo o tempo certo de administrar e reinar, e há de ser que no tempo certo ele vai fazer o que é necessário, mas não vai no ser do tempo da gente não, é no tempo dele, e há uma importância que o tempo dele seja cumprido. E olha o que diz 24, o rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Quantos homens haviam acusado ele? É um detalhe que passa despercebido. Quantos? Era 121, não é isso? Mais 3, tira Daniel, fica quanto? 123. Quantos foram jogados na cova aqui dos leões? Pela lógica, lê o texto. Quantos, meus amados? Pela lógica é. E olha o que o texto diz: o rei deu uma ordem, e foram trazidos, então não foi só um, trazidos da ideia de mais de um, foram trazidos aqueles homens. Quais homens? Sátrapas, prefeitos, governadores. Acho que poucas pessoas conseguem visualizar a imagem de mais de um dentro da cova, né? A gente sempre vê poucas pessoas, mas aqui foi mais do que 2, 3 pessoas, foram trazidos, aqueles homens, referindo aos que tramaram contra ele, e Dário sabia quem que era. Então,
O rei deu uma ordem, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, e olha que detalhe interessante, os seus filhos e as suas mulheres. Então deu mais do que havia, mais de 123. Porque os filhos, as mulheres, de 121. Então, vamos colocar por cálculo aqui, umas 300 pessoas foi o quê? Lançadas dentro da cova dos leões. E olha que detalhe interessante. Versículo na parte B. Ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Não era pouco leão não, moço, porque a ponto de gente chegar nem no fundo do negócio e os leões terem acabado com eles, não era pouco não. Quem está me entendendo? E olha o que o texto diz: a ponto dos leões acabaram com todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam, fala comigo, tremam e temam diante do Deus de Daniel. Duas ações, tremer e temer. Diferença. O que é tremer? É aquele que se rebela e não aceita, esse treme. O que treme é aquele que não aceita e é açoitado, é castigado. O que teme é aquele que aceita de bom grado. Traduzindo, crendo em Deus ou não, servindo a Deus ou não, todos nós que estamos aqui, ou iremos tremer, ou iremos temer o Deus de Daniel, porque esse Deus, ele vive. Não sei o que vocês vão fazer. Alguns vão tremer, vão ter resistência, vão sofrer. Outros vão temer, terão respeito e reverência a esse Deus. Mas uma coisa é certa: o Deus de Daniel fechou a boca dos leões e Daniel foi guardado. Trema ou tema esse Deus, porque esse Deus vive e ele é real. O que eu aprendo com vocês aqui, meus amados? Duas opções: ou nós iremos tremer diante desse Deus, ou iremos temer esse Deus. Te aconselho a segunda: tema esse Deus, acredite nesse Deus, não abra mão da sua fé. Você é crente, você já tem cara de crente, você tem aparência de crente, você já tem gíria de crente, você tem andar de crente. Não adianta, não inventa moda não. Ou você irá tremer, ou você irá temer esse Deus. Uma das coisas irá acontecer: ou nós iremos seguir esse Deus de bom grado, ou iremos tremer pela ausência desse Deus em nossas vidas. Te aconselho a segunda opção: tema a Deus, porque foi justamente isso que Dário disse: ou trememos ou tememos esse Deus. E aí olha a fala: porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha que detalhe interessante, fala assim comigo: ele livra, me ajuda, vamos lá, ele livra, salva e faz sinais, maravilhas no céu e na terra, pois foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Olha que revelação incrível. Esse Deus, além de ser o Deus que você vai temer ou tremer, ele pode livrar você, ele pode salvar você, e além de tudo, ele faz sinais e maravilhas, tanto no céu quanto na terra. Em relação aos salmos, o salmista diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É impossível negar a existência de um arquiteto, que é o Deus vivo, chamado Jesus Cristo. É impossível negar. Não tem como as teorias baterem de frente que existe alguém que arquitetou tudo. Tanto quando Jó começa a reclamar com Deus,
Deus tem um papo direto com Jó, e fala com Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu coloquei na porção terra seca a água, onde você estava? Que eu não estou lembrado. Então olha aqui para mim, esse mesmo Deus, irmãos, Ele livra, Ele salva, Ele faz o impossível acontecer. Esse mesmo Deus, Ele só requer uma coisa da gente: fidelidade. Sirva a Deus, tropece, porque tropeçar faz parte da caminhada, mas uma coisa não abra mão: da sua fidelidade com Deus. Você é crente, você crê em Jesus Cristo, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e acabou. Você não precisa de um pé de coelho, de um amuleto, de um trevo de 4 folhas, você não precisa de nada. Você precisa de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só. E já é suficiente para que esse mesmo Deus feche a boca dos leões que irão tentar te tragar durante a jornada. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Quem foi abençoado? Olha aqui para mim. Verão e temerão, e saberão que o Deus de Israel é com você. Verão e tremerão, ou temerão, porque saberão que o Deus de Israel é na sua vida. Toda armadilha, toda seta do inimigo lançada sobre a sua vida, verão que Deus vai te guardar. Toda palavra maldita, plano de ação do inimigo contra a sua vida, eles verão que Deus é com você e vai te proteger. Você pode dar um glória a Deus aí, pelo amor do Senhor Jesus. É para crentes aqui, acredita. Verão, testemunharão que Jeová agirá na sua vida. Talvez você não vai entender todo o processo, mas no final o rei Dário vai ter que falar: ou vocês vão ter que temer, ou vão ter que tremer, porque o Deus de Daniel, Ele vive. Pai, nessa noite nós servimos o Deus de Daniel, e nós não queremos tremer, nós queremos temer esse Deus. Por isso, nessa noite, toda a armadilha, seta do inimigo contra a nossa vida, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que recaia sobre a terra, que o Senhor possa acampar anjos ao nosso redor, nos protegendo da nossa casa, da nossa vida, em nosso carro, nos proteja de toda palavra maldita, de toda a seta do inimigo no intuito de nos arruinar, de intuito de nos prejudicar. Guarda o nosso coração, para que possamos, em meio às turbulações, tribulações, permanecer acreditando que o Deus de Daniel, que é o Senhor da minha vida, vive, e Ele reina, e no tempo certo Ele há de pesar na balança justa. Por isso, nessa noite, nós queremos te dizer: muito obrigado pela tua fidelidade, que se estende de geração em geração. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vá em paz, beijo no coração, Deus abençoe, bom domingo. Aleluia. Os homens, as cadeiras.